estudaremos hoje a parte 2 do capítulo 6. Antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like e toque no sino das notificações para que você possa receber novos vídeos, ok? No estudo anterior, o apóstolo Paulo orienta a igreja cristã a respeito da vida dos relacionamentos entre pais e filhos, entre patrões e servos, como esses cristãos devem andar conforme o Evangelho de Jesus Cristo, que ele fala a respeito do amar ao próximo como a si mesmo, o amor fraternal, onde dentro da igreja de Cristo não existe uma hierarquia, mas sim todos são iguais perante a Deus. Não existe um que seja melhor do que o outro, mas que a igreja do Senhor Jesus Cristo ela foi estabelecida para que cada um dos seus servos possam ter os dons para ajudar a própria igreja, para que Deus possa nos usar em prol do amor ao próximo. Aqui nessa segunda parte do capítulo 6, o apóstolo Paulo vai orientar a igreja cristã primitiva naquela época e também para nós, na igreja contemporânea, que nós devemos, como cristãos, nós fomos selados pelo poder do Espírito Santo que habita em nossos corações, nós nos arrependemos dos nossos pecados, entregando as nossas vidas para serem guiadas por Jesus Cristo. Mas essa salvação que nós recebemos de graça, porque a salvação é de graça, é o dom gratuito de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, mas exclusivamente no sangue do Cordeiro. Jesus Cristo foi àquela cruz, o justo, morreu para nos dar vida, através da sua morte e ressurreição. Ele venceu a morte, venceu Satanás e nos deu a alegria, a liberdade de podermos ter uma vida em abundância na presença de Jesus Cristo, sendo que essa vida em abundância não é uma vida que nós devemos passar por coisas boas e que não haverá sofrimento nessa terra. Não, é o contrário. É nessa parte agora que a gente vai ver que o apóstolo Paulo vai dizer que nós, como cristãos autênticos, nós devemos ter o cuidado de vencer uma batalha espiritual, que é a batalha desse mundo, onde principados, potestades, governantes que estão nesse reino das trevas, esse reino que ninguém consegue ver, esse reino espiritual, que eles estão a todo momento tentando combater a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E ele vai orientar: olha, vocês têm que colocar a armadura de Deus. Então a gente vai falar sobre a armadura de Deus. O que é isso? Porque ele falou em relação à armadura de Deus? Qual o significado daquela época, trazendo para os nossos dias que nós devemos usar a armadura de Deus. Vamos ao versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois, tendes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Essa primeira parte aqui, dessa parte 2 do capítulo 6, a gente vê aqui que o apóstolo Paulo orienta a toda a igreja cristã que nós somos selados pelo poder do Espírito Santo, nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra, mas nós não estamos livres das ciladas de Satanás e seus anjos caídos. Nós não estamos livres do poder deles, porque
Jesus naquela cruz, ele venceu a morte, venceu Satanás. Só porque Satanás, com seus poderes limitados, ele não tem mais poder sobre os filhos de Deus. Mas ele vai tentar de todas as maneiras fazer com que os filhos de Deus possam cair na cilada do inimigo, porque ele não quer perder a sua grande multidão de seguidores das trevas. Então o apóstolo Paulo diz: vocês têm que resistir através do poder de Deus. Fiquem firmes através do poder de Deus. E o poder de Deus é espiritual, é fortalecido quando nós procuramos andar na confiança de Jesus Cristo, quando nós colocamos a nossa fé exclusiva em Jesus, quando nós oramos para que Deus possa fazer morada em nossos corações e que nós possamos a cada dia estar sendo fortalecidos pelo poder do Espírito Santo para vencer o dia mau. E ele diz aqui que as potestades espirituais, os principados, os que governam esse mundo tenebroso, que a nossa briga não é contra a carne nem contra sangue. Aqui ele está querendo dizer que muitas das vezes nós, como cristãos, muitas das vezes agimos pela carne, muitas vezes nós somos levados a uma irritação, a ter raiva ou ira de alguém, muitas das vezes caímos nas tentações para brigar, para fazer o mal, e esse acontecimento não é da pessoa em si, mas ele fala que isso aí são dos poderes celestiais, dos principados que rodam esse mundo espiritual, que leva você a cometer esse tipo de coisa, para que você possa cair no pecado. E ele orienta para que a igreja cristã ela possa ficar tendo cuidado de ficar vigilante, para que não caia nas tentações, para que você não fique brigando com outra pessoa, fique com a raiva daquela pessoa, porque na verdade são poderes espirituais que estão por trás. Ele diz que nós temos que colocar a armadura de Deus. Ele vai explicar aqui que a armadura de Deus, ele faz uma analogia como um soldado romano naquela época, que ele colocava uma armadura para ir para uma batalha. E essa batalha que todos nós, a cada dia, batalhamos, é o mundo todo. Essa batalha espiritual, ela existe diariamente. E a cada dia a gente vê que a problemática está maior, porque os poderes espirituais eles vão querer de todas as maneiras fazer com que a igreja de Cristo aqui ela seja rejeitada, que a igreja de Cristo aqui ela não seja a verdade absoluta, que a igreja de Cristo possa ser colocada em planos de ignorância. Isso é que Satanás ele usa na mente das pessoas frágeis para poder desacreditar na palavra de Deus. E ele vai falar: olha, vocês agora estão numa batalha espiritual, vocês estão com uma guerra constante. E essa nossa guerra contra os principados e potestades, lembre-se que é diariamente. A cada dia vem um dia mau, tem um dia que a gente vai ter uma vitória, a gente vai sobrepor as coisas ruins, mas nós temos que estar sempre vigilantes, porque o inimigo ele vai atacar de todas as maneiras, seja na vaidade, seja no orgulho, seja no trabalho, seja na parte sexual, seja na cobiça, seja no poder, seja no dinheiro. Satanás ele vai usar dessas artimanhas para tentar fazer com que o cristão autêntico ele caia no pecado. Mas aí o apóstolo Paulo diz a vocês: tem que usar essa armadura de Deus. E vamos agora falar como é que essa armadura de Deus, à luz da palavra de Deus, trazendo para nós o que nós devemos fazer com essa armadura e como é que ela foi colocada aqui nas Escrituras para que nós possamos estar superando o dia mau. Versículo 14: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Um soldado romano, ele tinha colocado o capacete, colocado um cinto, um cinturão, e esse cinturão que segurava toda aquela roupa que ele vestia, era para ele ficar bem firme. E quando o apóstolo Paulo fala que cingir da palavra de Deus,
é que nós, quando colocamos esse cinto, essa palavra de Deus em nossos corações, a gente vai estar firme para quando o dia mal chegar, quando o inimigo tentar fazer com que você faça alguma coisa de errado, você está firme no Evangelho. Quando alguém chegar para que você não crê na palavra de Deus, você está fortalecido por causa da fé no Senhor Jesus Cristo, que morreu naquela cruz e que Ele é o único que nos leva ao Pai, é o único que nos fortalece no dia mau. Quando Ele fala que nós temos que estar vestidos da couraça da justiça, a couraça era uma peça que o soldado romano usava, que vinha do pescoço até a região abdominal, onde essa peça, essa couraça, era uma proteção contra dardos, contra flechas que o inimigo colocava para atingir o soldado. E ele fala: vocês estão com a couraça da justiça. A justiça é a própria palavra de Deus. Deus é o verdadeiro juiz. Deus é que vai nos julgar. Deus é que traz a promessa da salvação. A palavra de Deus é absoluta, a verdade é absoluta. O Evangelho que nós cremos, ele é a verdade de Deus. Por isso que nós devemos estar revestidos pelo poder do Espírito Santo, usando essa vestimenta. E essa vestimenta que nos protege, essa couraça que protege quando o inimigo vier nos atacar. E ele continua: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Aqui ele faz uma analogia quando o soldado romano ele se equipava e colocava aquelas botas bem fortalecidas, ficavam bem firmes. Para quê? Porque quando o inimigo jogava os dardos, as flechas, e tentava de todas as maneiras fazer com que ele saísse daquela firmeza que ele está ali, não, ele ficava firme. Aqui a gente traz para a palavra de Deus que nós temos que usar a bota do Evangelho da paz, o Evangelho que é paz de espírito, um Evangelho que não traz contendas, um Evangelho que não traz arrogância, um Evangelho que não cai nas tentações do dia a dia, mas um Evangelho de Jesus Cristo que traz a paz que excede todo o entendimento. E todo cristão tem que procurar colocar essa bota, que essa bota é o Evangelho da paz de Cristo. E ele continua: embraçando sempre o escudo da fé, com a qual poderia apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aqui o apóstolo Paulo fala desse dardo, que o soldado romano ele utilizava o escudo da fé. O escudo é uma peça onde todo soldado naquela época ele colocava na sua frente, ele ficava segurando com a mão para proteger. É uma espécie de um quadrado que era feito de material metálico com couro, para quando as flechas do inimigo fossem jogadas até o soldado, ele se defendia. E ali as flechas que vinham encaminhadas com fogo, eles morriam, o fogo ali batia ali e já não contaminava, não incendiava. Assim somos nós cristãos. Nós temos que ter sempre o cuidado de estarmos com esse escudo da fé. E o que é o escudo da fé? Esse escudo é Jesus Cristo. Colocarmos a nossa fé em Jesus, que Jesus é o único que nos justifica. Nós somos justificados em Cristo Jesus porque Deus enviou o seu Filho amado a esse mundo para que ele pudesse vir e vencer a morte sem pecado nenhum. E ele venceu. Então, eu, você, aqueles que estão em Cristo Jesus, têm o poder e são chamados filhos de Deus e são justificados não porque somos justos, mas porque Deus nos vê justo por causa do seu Filho que é justo. Então, devemos andar com o escudo da fé, para quando o inimigo vier colocando palavras nas nossas mentes, tentando levar a gente ao erro, tentando tirar a gente da nossa tranquilidade, tentando fazer com que a gente possa magoar outras pessoas, que a gente possa odiar outras pessoas, porque o maligno ele vai tentar de todas as maneiras usar das armas que ele tem para tirar o cristão de si. Então, nós devemos
nos apegar a Jesus Cristo, a esse escudo que não deixa que nada possa penetrar em nossos corações. E no versículo 17, ele diz também: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O final aqui do capacete da salvação, que todo cristão autêntico, ele está salvo, ele recebeu o dom gratuito, a salvação. Então a sua mente, ela está protegida por Deus. O inimigo, Satanás e seus seguidores, os diabos que rondam esse mundo espiritual, nas trevas, eles não vão ter o poder de dominar a sua mente, porque a sua mente é dominada por Deus. Então, quando você usa esse capacete, ele dá essa analogia do capacete do soldado, é justamente para que nós cremos que nós estamos fortalecidos pelo poder do Espírito Santo de Deus e que esse capacete não vai nos proteger contra as ciladas do inimigo, porque é a nossa própria salvação. Quem crê no Filho estará salvo, e nós somos salvos por Cristo Jesus, pela obra que ele fez na cruz do Calvário. E ele fala que a nossa arma principal é a espada do Espírito. O que ele está querendo dizer com a espada do Espírito? É que a espada do Espírito é a palavra de Deus, são as Escrituras Sagradas. É nela que você encontra as palavras de conforto, de consolo, de exaltação, de disciplina, estão nas Escrituras. E nós, com a espada do Espírito, nós combateremos o inimigo. Essa espada, nós combateremos Satanás, que ele não vai nos vencer, porque nós estamos firmes na palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, procuremos andar firmes, procurarmos vestir essa armadura de Deus para que possamos vencer todos os dias a cilada do Satanás, esses poderes malignos que estão guiando o mundo todo, e que os filhos de Deus são a cada dia provados. E essa provação, ela tem que ser vencida através de Jesus Cristo, através da sua palavra. E essa espada, que é a palavra de Deus, que é a palavra em espírito e em verdade, é que nós devemos sempre estar atentos para conhecer o que Deus nos revela para que possamos vencer o inimigo. Infelizmente, hoje o mundo, a cada dia que passa, a gente vê a perseguição à igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Nós não temos como vencer, porque ele diz, não temos como vencer a carne, porque ele diz que a batalha não é contra a carne, contra o sangue, ou seja, não é contra pessoas, mas sim as potestades espirituais. Satanás, ele vai agir de vários tipos de maneira para tentar nos tirar da seriedade. Ele vai dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, ele vai dizer que a igreja de Cristo e que não serve de nada. Ele vai tentar enganar o povo de Deus dizendo que para chegar a Deus é através de boas obras, é através de seguir certos tipos de doutrinas. Ele vai tentar de todas as maneiras, porque ele foi vencido por Jesus Cristo. Jesus Cristo venceu Satanás na batalha espiritual. Na sua ressurreição ele venceu ali Satanás. Satanás está na espera da volta de Jesus Cristo para que ele possa criar um novo céu e uma nova terra, onde os seus irão residir para sempre e ter uma vida eterna. Busquemos então essa armadura de Deus, que é o que nos leva ao fortalecimento espiritual no dia mau. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Te pedimos que muitas pessoas, Pai, que ainda não compreendem a mensagem do Evangelho, não acreditam em demônios, em diabos, que eles existem. Sabedores nós, Pai, que o espírito da maldade, o espírito da mentira, o espírito do homicídio, é Satanás que é o dominador de tudo isso. Satanás é o pai da mentira, ele é homicida desde o princípio, Pai. E te pedimos que as pessoas que ainda não compreendem essa mensagem, que elas possam, Pai, procurar a cruz de Cristo, procurar o Evangelho da salvação em Cristo Jesus, para que eles possam compreender a salvação, a vida eterna e viver numa batalha espiritual até a volta do Senhor Jesus Cristo. Cuida da tua igreja aqui na terra, Pai. Não deixa que esse mundo possa tentar desviar
os cristãos autênticos. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e agradecemos. Amém.